Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, queridos irmãos, a mais um momento de reflexão, de oração nesse dia, onde nesse mês a gente está refletindo sobre a inspiração que o Senhor me deu e foi Ele quem disse. Iniciemos com muita fé e esperança, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos males e inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria, filha predileta de Deus Pai, mãe de Deus Filho e vossa amadíssima esposa. Amém. Se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, serão de fato os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 31 seguintes. E os judeus responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles, olha que ensinamento do Senhor para nós nessa terça-feira. Eu afirmo a vocês que é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vós serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês, o demônio. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha o ensinamento do Senhor Jesus. Conhecereis a verdade vos tornará livres. Conhecereis a verdade, fazer experiência da verdade, mas para fazer experiência da verdade a gente tem que guardar, observar, obedecer os mandamentos, os ensinamentos do Senhor. Não estou falando aqui dos 10 mandamentos somente, estou falando muito mais, estou falando dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós obedecemos não é porque concordamos. Somos chamados a obedecer não porque gostamos, nem porque queremos, nem porque entendemos. Nós obedecemos porque Ele nos amou primeiro. Nós obedecemos porque temos fé. Nós obedecemos porque Jesus Cristo foi quem disse, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Aquele que não ficou na cruz, ressuscitou para nunca mais morrer. Aquele que é caminho, verdade e vida. Aquele que é Deus com o Pai e o Espírito Santo, Verbo encarnado. É porque Ele está dizendo, é porque Ele está ensinando, é porque Ele disse para Pedro e os discípulos, jogue a rede do lado direito. Mas Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque o Senhor falou, nós vamos fazer, obedecer sem entender, sem querer. Este é o chamado da obediência que Deus faz para mim e para você. É conformar a nossa vontade com a vontade dEle. Não é, Senhor, mas... Jesus diz a gente, Senhor, mas... Esse Senhor, mas... já implica desobediência. Obedecer é Deus falou, olha, eu não entendo, mas eu creio que foi Deus quem disse. Eu creio que esse ensinamento que a Igreja Católica está me dando é o ensinamento que Jesus deu por meio dela. Então eu vou fazer, eu vou executar. Depois eu entendo, se Deus quiser me dar entendimento, mas agora eu vou realizar e fazer porque esta é a vontade de Deus. Por que nós somos chamados a perdoar o outro? A psicologia nos ensina que perdoar o outro cura o nosso coração. A prática, a realidade mostra isto. Mas Jesus nunca falou que perdoar vai curar o coração. Então a gente não tem que pensar por que vai perdoar o outro. A gente perdoa o outro porque fomos perdoados primeiro. Nós perdoamos o nosso irmão, perdoamos o próximo, porque foi Jesus quem mandou. Então a gente obedece. Depois entende, depois acredita, depois faz, depois realiza. Primeiro eu obedeço.
Amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo que eu não entendo. Nós podemos ensinar uma criança de 2, 3, 4, 5, 6 anos a amar a Deus sobre todas as coisas, ela ainda não vai entender. A obediência que Deus quer de mim e quer de você é uma obediência cega. Obediência cega é essa que nos leva à luz, que nos leva à libertação, que nos leva a ser livres, livres do pecado. Se nosso Senhor Jesus Cristo falou para a gente não pecar e evitar as ocasiões que nos levam ao pecado, se Jesus falou para não julgar, para não condenar o outro, vamos fazer mesmo sem entender. E mesmo que tenhamos todos os motivos para desobedecer, porque Jesus falou, vamos obedecer. Mesmo que a gente pareça estar fazendo papel de bobo, papel de fraco, papel de otário, mas porque Jesus falou e porque Ele sabe de todas as coisas, porque Ele é justo, nós vamos obedecer. Rezemos. Concede-nos, Senhor, um coração semelhante ao Teu, um coração semelhante ao de Nossa Senhora, que mesmo sem entender o que estava acontecendo, acreditou e foi capaz de dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a Sua vontade, a vontade do Pai, conforme a palavra do Senhor. Olha, Jesus, nós não queremos mais entender ou compreender. Ajude-nos a obedecer. Dê a nós a graça da obediência. Dê a nós a graça de fazer a Sua vontade, de conformar a nossa vontade à vontade do Senhor. Tudo isso nós vos agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Dai-nos um coração disciplinado, perseverante, constante e obediente. Um coração que te ame acima de tudo e todas as coisas. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.